Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou daqui torcendo para que esteja tudo ótimo com vocês, que breve a gente se encontre para trocar uma ideia, tirar as nossas dúvidas presencialmente lá na sala de aula, que é o lugar que a gente sente muita saudade. Hoje a gente começa um assunto que é fontes fósseis de hidrocarbonetos. A gente estudou hidrocarbonetos um tempo atrás e hoje a gente está vindo ver a aplicação deles, onde que a gente encontra esses hidrocarbonetos, tá bom? E sem mais enrolação, bora começar. A gente vai falar a princípio de petróleo e gás natural com foco especial aqui no petróleo, tá bom? Vou mudar aqui a cor para dar um destaque legal. Betume, azeite de alcatrão, lama, asfalto, resina, óleo de rocha, nafta da Pérsia e até óleo de São Quirino são os nomes utilizados para fazer menção ao petróleo. Já tem indícios de que desde o Antigo Egito ele teve importância na iluminação noturna, na impermeabilização das moradias, no embalsamamento, perdão. E no Império Inca, o petróleo era usado na pavimentação de estradas, já no Império Inca. A gente não pode prever exatamente quando, mas o Império Inca ainda estava aí na ativa desde antes de 1500 aqui nas Américas, né? Vocês são melhores disso do que eu. Então, nesses tempos remotos aqui que a gente está falando, ó, do Egito, que embalsamava múmias, no Império Inca e tudo mais, o petróleo ele surgia para a gente de forma natural na camada superficial. Mas hoje a gente tem um aumento dessa necessidade, por isso é necessário perfurar a crosta terrestre para chegar até ele. E após várias tentativas, o primeiro responsável pela execução de uma perfuração bem sucedida de petróleo aconteceu lá no ZEUA, nos Estados Unidos da América, e foi um senhor chamado Edwin Lawrence Drake. Tá? Então, foi Drake que, em 1850, conseguiu perfurar um poço de petróleo com sucesso. Antes disso, era só, tá, de forma natural que ele chegava até a gente, seja o betume, o azeite, o alcatrão, a lama, o asfalto, a resina, o óleo de rocha, a nafta da Pérsia ou o óleo de São Quirino. A palavra petróleo, se a gente for buscar a raiz do nome dele, a etimologia, ele vem do latim pedra e oleum, petraolium, ou seja, um óleo de pedra, pois ele era encontrado junto com as rochas e água. Tá? Ele tem um aspecto oleoso, de cor escura, e é formado aqui, vale um super cuidado, tá? Por uma mistura de hidrocarbonetos, que são aquelas moléculas que têm exclusivamente carbono e hidrogênio. No petróleo, a gente tem outras substâncias envolvidas, mas predominantemente são os hidrocarbonetos que fazem parte dele, tá? A gente vai ter ali umas impurezas, como enxofre, oxigênio e nitrogênio, mas predominantemente é isso. A gente acredita que o petróleo ele tenha sido criado a partir do soterramento, tá? Vou pegar uma outra cor aqui do soterramento de matéria orgânica, seja vegetal ou animal. Tá? E esse material soterrado, esses restos que vão ficando ali, que não estão sob a ação do oxigênio, tá? Por não reagirem, passam por um processo químico demorado aí da casa dos milhões de anos e se acumulam em um determinado ponto. Eu vou repetir isso mais à frente em outra aula, mas olha só, na perfuração do petróleo a gente não encontra só o petróleo, a gente tem o petróleo e junto com ele às vezes é muito comum encontrar um depósito de gás
e esse gás que está ali é o gás natural, predominantemente o metano, tá? Essa aí é uma das teorias que a gente tem para a criação do petróleo. Temos certeza? Não, mas os indícios fazem com que a gente acredite nisso, tá bom? A idade geológica de cada jazida de petróleo varia de 10 milhões a 400 milhões de anos. A gente até consegue produzir as frações que compõem o petróleo, mas o petróleo em si não dá. Até porque, se a gente for lembrar direitinho, que a gente falou ainda há pouco, ele é uma mistura. E por ser uma mistura, o petróleo que a gente encontra em um lugar do mundo não será igual ao de qualquer outro. Tá? Como o consumo de petróleo é mais rápido do que a sua formação, haja vista que a gente leva alguns milhões de anos para produzir ele, ele é classificado como fonte não renovável de energia. Eu repito, dá para produzir as suas frações, mas não dá para produzir o petróleo. E muitas explorações se dão em grandes profundidades, em alto mar, como a gente vê na foto que está aqui, tá? E a gente pode destacar que o Brasil é uma potência quando a gente fala disso. Exemplo disso é a camada do pré-sal, que eu não vou entrar dentro das minúcias dele. Vou mostrar já já um infográfico para vocês, produzido pela própria Petrobras, de que é um petróleo pré-sal e que não é, tá? Mas o fato é que ele é um bem finito e a gente tem que pensar em soluções para isso, tá bom? A gente necessita tanto dele, mas tanto dele, que a gente faz escavações em busca dele em lugares extremamente remotos. Vou aqui, ó, dar um zoom para a gente ver em algumas plataformas de petróleo brasileiras. A plataforma de Enxova, ela tem uma perfuração aí de um poço em alto mar que chega a 2.629 metros. Ou seja, são 2,5 km de perfuração para chegar até o petróleo. Aí a gente vai aumentando isso aí em Piratanaú, Marimbá, Marlim, Marlim Sul, Roncador, Roncador 1, Roncador 2, até o Poço Tupi. E repara que com o passar dos anos, que tem a idade de cada um desses poços, quando ele foi perfurado, isso vai aumentando. Aquilo de ser pré-sal ou pós-sal tem a ver com a camada de sal. Aqui a gente não está vendo, eu vou criar aqui camada aqui. Está aqui a camada de sal. Dá uma destacada nela aqui, ó, fazer uma achura para a gente ver. Essa aqui é a camada de sal. Tudo que estiver abaixo dela é pré-sal. E tudo que estiver acima dela é pós-sal. Por que essa definição, professor? Não seria mais interessante o contrário, já que a gente encontra primeiro essa camada pós-sal e depois que encontra o sal? A ordem, porque não é pela ordem que a gente encontra de perfuração, mas sim pela ordem geológica. Quem foi formado primeiro foi o que está aqui abaixo da camada do sal, por isso ela é pré-sal. E o que está acima é pós-sal, tá bem? Cada uma dessas plataformas vai conseguir chegar a um poço de petróleo diferente e cá entre nós é importante que vocês saibam que o petróleo presente em cada um deles não é igual, tá? A prova disso é que a gente classifica o petróleo em pelo menos 3 categorias: leve, médio e pesado. Tá? O leve é de base parafínica, o médio é de base naftênica e o pesado é de base aromática. E a gente mede isso usando a densidade API
que é o American Petroleum Institute, que criou essa escala e a gente usa ela para isso, tá bom? E ele é formado em diversos lugares, tem essa classificação. Opa, adiantei demais aqui, para cá. E aí a gente cria uma classificação diferenciada. A gente pode classificá-lo entre pesado e leve e entre doce e amargo. O pesado e o leve tem a ver com o grau API, que foi aquele que eu mostrei no slide anterior para vocês. E o doce ou pesado tem a ver com o teor de enxofre. Isso a gente usa para definir a qualidade desse petróleo, tá bom? Então, qual é o petróleo que é melhor? É aquele que for mais doce, ou seja, tiver um menor percentual de enxofre. Então, ó, está aqui nessa faixa e que de quebra seja leve. Então, a gente pode destacar que os petróleos de melhor qualidade, tá, vão ser esses que a gente encontra aqui no Cazaquistão, na Argélia, na Malásia. Os brasileiros, a gente vai ter alguns aqui, ó, que estão médios para pesados, mas doces ainda assim, porque tem uma baixa quantidade de enxofre, como a gente já vai ver em breve, o enxofre presente aí no momento da combustão, ele acaba por produzir substâncias que não são tão interessantes para a gente, mas isso a nível de combustível. Porque o petróleo, dependendo dessa classificação entre pesado e leve, ele vai ter diversas utilidades. A gente está muito acostumado a pensar nele como um combustível, mas a gente usa o petróleo para muita coisa, desde preparar roupa, fazer colchão, fazer embalagem de produto, produzir brinquedo, móvel, eletrodoméstico, tem muita parte de automóvel que é feita a partir de petróleo, shampoo, cosmético, batom, por aí vai. O petróleo ele está muito enraizado na nossa cultura, tá? A gente muitas vezes associa só ao combustível, mas ele está presente em outras coisas. Bom, o que eu tinha para isso com vocês hoje era isso. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, bota aí embaixo nos comentários, tá? Ou então me procura pessoalmente para a gente bater um papo. Por hoje é só. Se cuidem daí, estou me cuidando daqui. Logo a gente se encontra. Tchau, tchau.